Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos estudando serviços de telecomunicação sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 13 aulas. Essa é a nossa aula 14, a segunda parte de equação do equilíbrio de potência. Nosso objetivo é apresentar a equação de equilíbrio de potência e exemplos de aplicação em situações de enlace sem fio. Conversamos a necessidade de conhecermos os parâmetros do sistema para uma análise e projeto. Vimos a necessidade do conhecimento dos modelos de engenharia para nós fazermos projeto, análise, emitirmos laudos de viabilidade técnica ou emissão e interferência. São modelos estatísticos com certo grau de confiabilidade. Nós apresentamos uma das equações mais básicas da engenharia de telecomunicações, que é a equação do equilíbrio de potência. Nós estamos falando de potência transmitida que sofre uma atenuação ao longo do percurso da onda e chega com um determinado nível. Essa potência recebida é a potência transmitida em dBW mais ganhos em dB, perdas em dB. Para esse estudo de habilidade técnica, nós temos que considerar os níveis de transmissão, ganho das antenas, sensibilidade dos receptores, taxas de erro admissíveis, qual o padrão de qualidade esperado. Se queremos aumentar a confiabilidade, acrescentamos uma mais segurança que vai impactar diretamente no nível de potência máxima. O nível de recepção é expresso em dBm, o de transmissão em dBW e o ganho das antenas em dBi, assim como as perdas em dB. Essa é a equação do equilíbrio de potência que nós já comentamos na aula passada. Observe os sinais de recepção, PR em dBm, potência transmissor, PT em dBW, o ganho das antenas em dBi, a perda para o espaço livre em dB, L0, a perda por excesso de espaço livre, mais 30 dB de correção dBW/dBm. Podemos também agrupar os ganhos e as atenuações. Vejamos o nosso primeiro exemplo. Nós temos dados a frequência e temos dado a atenuação. Pede-se a distância. Aplicamos a equação do espaço livre, colocamos a distância em evidência e obtemos que, para os dados do problema, a distância máxima na condição de espaço livre é de 126 metros. O segundo exemplo, nós temos dados a IRP, o ganho da antena receptora, frequência de operação, condição de espaço livre. Temos também a sensibilidade do receptor e é pedido a distância. Equação do equilíbrio de potência. Colocamos a distância em evidência na equação e obtemos que a distância máxima na condição de espaço livre é de 5 km. No próximo exemplo, nós temos a potência recebida inicial, frequência, condição de espaço livre e variação da distância. E queremos agora a potência recebida final para essa nova distância. Como a distância for reduzida à metade, a atenuação é reduzida em 6 dB e o sinal recebido aumenta de 6 dB. Então, o novo sinal recebido é de menos 69 dBm. Então, aí nós temos a condição de D e 2D. A variação quando dobra a distância, o incremento de atenuação. No próximo exemplo, nós temos dados a potência recebida inicial, a frequência de operação e a condição de espaço livre. Queremos agora a potência recebida final. Se a distância foi multiplicada por 2, a atenuação aumentou 6 dB e o sinal recebido diminuiu de 6 dB. Então agora nosso sinal caiu para menos 81 dBm. Então temos a situação. Dobrou a distância, o sinal cai 6 dB. Se a distância é reduzida à metade, o sinal aumenta de 6 dB.
Vamos agora expressar a equação do equilíbrio de potência de uma forma mais genérica, mais adequada ao nosso trabalho. Observe que agora nós temos a potência recebida em dB à esquerda, sinal de igualdade, a potência de saída do transmissor em dBW, ganho das antenas em dBi, podemos colocar um ganho de processamento, um somatório de atenuações, e agora foi incluído uma margem de atenuação. Quanto maior essa margem de atenuação, maior a confiabilidade do enlace, mas maior o nível de potência que nós precisamos ter. E temos limitação disso segundo a Anatel. Aí temos os dados, o que significam, e as unidades, ganho de processamento. Em algumas técnicas de modulação digital surge um ganho de processamento. Somatório de todas as perdas, os diversos tipos de perdas que podem acontecer, conversamos sobre várias delas nas nossas aulas iniciais. A margem de confiabilidade, nós vamos conversar mais à frente como determinar esse valor. Vemos que quando não usamos a margem de confiabilidade, a confiabilidade do enlace é de 50%. Se nós queremos aumentar essa confiabilidade, e devemos, temos que incluir a margem. E o 30 dB é o fator de correção já comentado. Temos aí a equação com todos os valores. Lembrando que os ganhos são em dBi. Está em dB porque é muito comum você encontrar na literatura especializada, em catálogos de fabricantes, o ganho em dB. Mas a referência correta seria expressar em dBi. Quando não tem nada escrito, quando não tem a letra I, é dBi. No nosso próximo exemplo, nós temos uma unidade, um equipamento fixo, uma estação fixa. E nós temos aí o nível de potência, a sensibilidade, ganho da antena e a potência de transmissão do assinante, que baixa a potência. Temos agora a sensibilidade de recepção, antena do reassinante, a margem por desvanecimento, perdas gerais, perda de propagação. Então, o enlace é viável, ou seja, dados os parâmetros apresentados, nós teremos um sinal igual ou acima da sensibilidade receptor? Então, o pior caso é a estação móvel para ERB. Nós queremos que nosso transmissor pequeno, portátil, de baixa potência, chegue um sinal adequado até ERB que foi especificado. Nesse caso, aplicamos a equação de potência e descobrimos que nossa unidade móvel, nosso celular, consegue colocar na estação base um sinal 3 dB acima do mínimo. Logo, o enlace é teoricamente viável. Essa é a versão mais compacta. Tenha muita atenção, porque agora nós temos a IRP, que é o parâmetro que a Anatel aborda, o somatório dos ganhos, que pode, por exemplo, ser apenas o ganho na receptora. Agora temos todo o somatório das perdas e atenuações num único parâmetro, a margem e a correção de 30 dB. No nosso próximo exemplo, um enlace de micro-ondas, ponto a ponto, um link Wi-Fi, na verdade, 2.4 GB. Quais são nossos dados? Então temos a frequência de operação, os ganhos das antenas, potência do transmissor, sensibilidade do receptor e a propagação em espaço livre, que é o que você teria consultando os dados manuais dos fabricantes. Queremos saber qual a distância máxima de enlace para essa condição, qual seria a maior distância que o enlace seria viável. Vemos que vamos aplicar a equação de equilíbrio de potência, perda por espaço livre, colocamos a distância em evidência e obtemos que a distância máxima é de 33,3 km. Observe que quando estudarmos mais à frente as zonas de Fresnel, veremos que existem atenuações por obstrução, veremos que esse dado é irreal, seria uma condição extrema de visibilidade, sem nenhuma obstrução, sem árvores, sem edificações, sem veículos trafegando, é uma situação bastante rara de acontecer. Mas se acontecer, para questões de interferência ou alguém captando o sinal de uma maneira indevida, cuidado com essa distância de mais de 30 km. No nosso próximo exemplo, nós temos dados, por exemplo, a frequência de operação, a potência de saída do transmissor, o ganho das antenas, a distância e a condição de espaço livre. Queremos saber qual é a distância do enlace depois.
Bom, vamos trabalhar convertendo para os valores dBW. Para as condições recebidas, a potência se não recebida é menos 55 dBm. Exemplo 8. No exemplo 8, agora temos um problema de estação de satélite, uma estação terrena. Temos o satélite na sua posição, no cinturão de satélite, uma estação terrena em algum lugar do planeta, e agora vamos analisar o enlace KU. Dados o footprint da estação, onde ela está localizada, o ganho da antena receptora, a frequência de operação, distância e atenuação adicional ao espaço livre. Queremos saber qual é a potência recebida. Isso vai impactar na qualidade do sinal, na taxa de erros. Aplicando a equação do espaço livre, calculamos a atenuação total e, a partir da equação do equilíbrio de potência, obtemos que o sinal recebido é de menos 115,6 dBm. É um bom sinal ou não? Depende do ruído local, da taxa, veremos isso mais à frente. O próximo exemplo, duas estações 1,5 GB, separado de 3 km. Quais são os dados? A distância, a frequência de operação, o ganho das antenas, o comprimento dos cabos e a atenuação desses cabos. São características. Mais a potência de saída do transmissor e perda dos conectores. Vemos que nós temos bastantes dados. São dados reais que você encontra nos manuais, datasheets dos fabricantes. Pede-se a potência recebida. Então, colocando em parâmetro de dB, equação do equilíbrio de potência, obtemos que o sinal recebido é de menos 54,16 dBm. Então, resumindo, nós temos que a equação do equilíbrio de potência é uma ferramenta poderosa para análise de projeto em enlace sem fio. Nós podemos estimar a potência recebida ou qualquer um dos parâmetros do projeto a partir de outros parâmetros que sejam fornecidos. Um dos grandes problemas é avaliar-se a atenuação do percurso. Temos que conhecer o processo de perturbações desse sinal ao longo desse meio. Vimos isso em aulas anteriores. Se você está interessado nas perturbações da propagação das ondas radioelétricas, foram as aulas 3, 4 e 5. Efeito de solo e chuva, aulas 3 a 6. Não esqueça da equação, quando você for projetar, coloque a margem de confiabilidade, para que o seu projeto não tenha uma confiabilidade apenas 50%. Quando analisarmos, temos que analisar os parâmetros dados ou medidos no local. Temos diversos tipos de perdas. Se você está interessado em estudar, aprender um pouco mais sobre dB, unidades derivadas, dê uma olhada nos vídeos aqui mesmo do canal. Mas se você quer se aprofundar mais, conhecer mais e melhor outros sistemas de telecomunicações, análise e projeto, eu recomendo para você o livro Medidas em Telecomunicações e Eletrônica, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Obrigado por ter assistido essa aula. Terminamos agora a aula 14, a segunda parte de duas partes de equação do equilíbrio de potência. Na nossa próxima aula, será uma aula dividida em duas partes. A primeira parte de perdas nas instalações radioelétricas. Vamos analisar especialmente as perdas por descasamento. Vamos falar de onda estacionária, perda de transmissão, perda de retorno. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Boa sorte e até lá!